Fala família, fala comigo, vocês estão bem? Galera, estamos aqui hoje gravando uma edição extra do nosso Fute Família. Você deve estar se perguntando, Flávio, cadê a galera? Cadê os outros que estão sempre com você e tal? Me abandonaram hoje, você acredita que me abandonaram? Mas tenho aqui vocês comigo, então vamos lá, por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre as seleções que o Brasil vai enfrentar na primeira fase. Então por isso que vai ser um programa bem curtinho, bem rapidinho. Fica aqui que você vai ver um resumão das 3 seleções que o Brasil vai enfrentar agora na primeira fase da Copa. Antes de eu começar aqui agora, eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, gente, ativa o sininho. Aqui embaixo tem um sininho. Ativa o sininho que toda vez que sair um programa aqui do nosso canal, você vai receber, você vai ser avisado. Então ativa aqui o sininho. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, filho de Deus. Vaso. Tá aqui, ó, inscrição. Tá aqui em vermelho. Tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Inscreva-se lá, entendeu? Ativa o sininho e a terceira é compartilha. Manda isso aqui pra alguém. Alguém que é interessado na Copa, que gosta do Brasil, fala, ó, você que não entende nada. Você que acha que o Brasil tem obrigação de ganhar os 3 primeiros jogos, mas não sabe nada das seleções que o Brasil vai jogar contra, manda aqui, ó, tá compartilhar, manda pra alguém esse link aqui pra pessoa assistir e entender um pouquinho mais sobre as 3 seleções que o Brasil vai enfrentar na primeira fase, beleza? Começando então, gente, agora, na próxima quinta-feira, o Brasil já vai enfrentar a Suíça, primeira seleção que o Brasil vai enfrentar. Opa, Suíça não, Sérvia, errei aqui, mas vamos lá, o Brasil já vai enfrentar a Sérvia agora. E assim, falando um pouco sobre a Sérvia agora, diminuindo o ritmo. A Sérvia, gente, é a seleção, em questão de força física, é a seleção mais forte da Copa. Então ela é a seleção em força física, é a mais forte que tem. Então em todas as posições, entendeu? Obviamente tirando o goleiro ali, se você coloca zaga, laterais, o pessoal que joga no meio de campo e até os atacantes, todos eles são absurdamente fortes. São fortes mesmo. Então assim, corpo a corpo, bola alta, entendeu? Dividida bruta, eles são fortes. A tendência é eles ganharem de qualquer seleção que tem hoje lá das 32 que vão disputar a Copa. Entende isso? Então é assim, cara, pensa bem. O Brasil tem Rafinha de um lado, tem Vinícius Júnior do outro lado, tem Neymar por dentro, tem Richarlison ali na referência, que é como eu acredito que a seleção brasileira vai jogar. Então pensa bem, você tem 4 caras, teoricamente falando, leves do meio pra frente pra jogar contra uma seleção de caras fortes. Então, ou seja, uma chegadinha daquelas ali não vai achar ruim se você ver o Neymar caindo, o Vinícius Júnior caindo, o Rafinha caindo. Por quê? Porque vai acontecer, gente. Os caras são fortes, pegada, joga bem. A maioria deles joga tudo ali na Europa. Não, acho que deles, todos jogam na Europa. Dificilmente alguém vai jogar fora dali, até porque é uma seleção europeia. E eles têm muito costume de futebol inglês e italiano, que em questão de força física são os mais fortes. Acho que o terceiro ali vem o futebol francês, que é muito forte também em questão de força física. Mas, por exemplo, você tem os principais destaques ali, a gente vai falar deles, jogando principalmente ali no campeonato inglês e campeonato italiano. Flávio, mas quem são os destaques? Gente, se eu for falar um por um dos jogadores deles, é um trava-língua. Então eu vou destacar 4 jogadores da Sérvia pra gente ficar de olho, pra gente prestar atenção. Quem são eles? Vou usar minha colinha aqui, ó. Primeiro é o Kosic. Kosic é um jogador que joga na Juventus, é um ala pela esquerda. É um jogador muito bom, apoia muito, chega muito à frente, certo? É aquele lateral que toda hora tá chegando ali ao ataque e cruza muito bem. Então, ou seja, se você tem um jogador que é um ala forte, rápido, chega muito bem no ataque e que tem um bom cruzamento, sabe? Ele o famoso arco, faz o famoso arco muito bem. Então, assim, ele é uma das principais armas tanto da Juventus quanto da seleção da Sérvia. Então você vai ver muito ataque da Sérvia ali pelo lado esquerdo, procurando ali que quem joga, no caso, na direita do Brasil, que é o Rafinha, que normalmente vai ter que voltar para marcar ele, para combater ali. E aí depende muito de quem o Tite vai colocar do lado esquerdo. Se ele vai querer colocar o Militão na lateral direita, né? Se ele vai querer colocar o Danilo na lateral direita ou o Daniel Alves na lateral direita. Contra essa seleção aqui, eu não sugiro Daniel Alves. Eu acho que por quê? Porque é uma seleção que vai marcar alto, eles vão marcar lá em cima a saída de bola do Brasil. É o costume de jogo deles. Pode ser que contra o Brasil eles não joguem desse jeito. Contra o Brasil eles jogam um pouco mais recuado. Vamos respeitar, né, pai? Respeita a camisa amarela, né, também, né? Então dá uma segurada aí. Mas eu acredito que eles não vão mudar muito o estilo de jogo deles. Acho que eles vão jogar lá em cima, vão querer pressionar o Brasil, pelo menos no começo do jogo. Vão querer pressionar. E aí, por conta disso, eu acho um erro
o Tite jogar com o Dani Alves nesse jogo. Eu entraria com o Militão na direita, nem com o Danilo. Eu entraria com o Militão e aí eu daria espaço ali pro Paquetá jogar ali pela direita para fazer uma dupla ali com o Rafinha. É como eu jogaria se eu fosse o Tite. Por quê? Porque o lado esquerdo deles, direito do Brasil, você tem jogador que é muito forte, que é muito bom. Então se você coloca o Militão, se você coloca o Paquetá aqui para cobrir aqui e o Rafinha voltando, então você já para o lado forte deles, certo? Então é como eles têm aqui, a saída forte deles vai ser por esse lado esquerdo da seleção deles, direita da seleção do Brasil. E aí você vai para o meio. O meia deles, eles têm o Tadic, que para mim é o melhor jogador deles e é um dos melhores jogadores que tem hoje em atividade na Europa. Tadic tem até viralizou até um vídeo dele dando um passe numa virada de jogo lá do Ajax. Ele jogava com o Antony, ele jogava com o David Neres, entendeu? Tem vários jogadores ali que estão ali que estão num cenário muito bom hoje na Europa, que jogaram com ele no Ajax. Lembra daquele Ajax que chegou na semifinal, que perdeu pro Tottenham, daquele gol do Lucas, que o cara gritando Lucas e tal? Então, era esse Ajax. E o principal jogador era esse cara, do Tadic. E ele é o camisa 10 da Sérvia. Então, imagina, é o Neymar deles. Como assim o Neymar deles? Só por questão de qualidade e tudo mais? Não, até por posição que joga. Ele é o cara que vai jogar à frente dos dois volantes com liberdade. Ele não vai ter necessidade de voltar para marcar, nem nada do tipo. Então ele é o cara livre. Ele é o cara que vai cair, você vai ver ele no meio, hora ele vai caindo pela esquerda, hora ele vai caindo pela direita. Dificilmente você vai ver ele fazendo um falso 9, dificilmente. Então você vai ver muito ele buscando a bola aqui no meio, entre os dois volantes. Ele vai jogar no meio da linha ali. Só que ali, quem é o cara que vai marcar ele no Brasil? Casemiro. É o cara que vai encostar nele ali. Entendeu? Então se fosse o Tite, e obviamente que a seleção brasileira, todo mundo tá olhando isso lá, estão de olho já nesses jogadores, já fizeram essa análise que eu tô mais ou menos passando aqui, e vão estar ali de olho. Casemiro, dá uma encostadinha ali, dá aquela chegadinha de leve, sabe, de zagueiro, a lá Roberto Garcia, dá aquela chegadinha nele ali, entendeu? Dá aquela levantada, mas o cara é habilidoso, o cara é muito bom de bola, joga muito bem, chuta muito bem de fora da área e tem passes muito precisos, entendeu? A gente chama de pifador. O que é o pifador? É aquele cara que busca a bola no pé do volante e arma o time. É o pifador. Então ele é o cara que vai vir buscar e vai criar as jogadas para a Sérvia. Então é um cara pra gente ficar de olho. Camisa 10 da Sérvia, Tadic, joga no Ajax, certo? Flávio, mas você falou que ia falar de 4. Quem são os outros dois? Os outros dois, a Sérvia hoje ela joga com 2 atacantes. Quem são esses 2 atacantes? O primeiro é o Vlahovic. O Vlahovic é um jogador da Juventus. Hoje é um dos principais, se não o principal jogador da Juventus. É um cara que come a bola, joga muito bem mesmo. Ele teve até machucado esse tempo atrás. E eu tava até assistindo o jogo da Juventus na hora que ele foi entrar, que o técnico chamou ele, que ele tava voltando de contusão, a torcida já levantou, já aplaudiu de pé e tudo mais e tal. Pra vocês terem uma ideia, é o cara que quando o Cristiano Ronaldo tava na Juventus, era ele que tava comendo a bola. A Juventus liberou o Paulo Dybala porque tinha lá o Vlahovic pra jogar. E ele, cara, ele hoje carrega a Juventus nas costas. É um cara muito bom, joga muito bem. É um dos principais jogadores hoje do campeonato italiano. Foi comprado por uma bala, a Juventus investiu uma bala para tirar ele, se não me engano, do Napoli e levou ele para lá. Joga muito bem, tem vários times da Inglaterra de olho nele, mas a Juventus tem dinheiro, né? Então a Juventus, se quiser segurar, segura qualquer jogador. E então a Juventus está segurando ele ali. Tem times da Inglaterra, da Premier League de olho nele, querendo buscar ele. Por quê? Porque é um cara que é muito forte, tanto em jogadas por baixo, né, jogadas ali com bola no chão, ele é muito bem, e com jogadas aéreas também, porque ele é um cara alto, ele é um cara forte e rápido. Então, assim, a seleção da Sérvia em si, a média de idade deles ali é entre 25 e 26 anos de idade. O Vlahovic tem mais ou menos, deve ter ali dos 23 para 24 anos, não me recordo muito bem agora. Mas é mais ou menos isso que ele tem. Então é um cara muito rápido, tá com o pulmão em dia, tá com fôlego em dia e cai pela esquerda também. Ou seja, esquerda deles, direita do Brasil. Quem é a direita do Brasil? O Tite levou o Daniel Alves. Vai colocar o Daniel Alves nesse jogo? Não concordo em colocar. Mais uma vez, não concordo em colocar. Para mim, o Daniel Alves entraria muito bem num jogo onde ele tiver que jogar por dentro. Aí pode entrar, ele vai jogar bem, ele é muito bom jogando ali da direita para dentro. Agora, marcação principalmente aqui, que você vai ter essa dobradinha de Kostic e Vlahovic. Você tem essa dobradinha ali pela esquerda dele, direita do Brasil? Não. Você tem que pôr um Éder Militão ou um Danilo ali e dobrar a marcação por aquele lado ali. E, obviamente, Casemiro sempre fazendo essa entrada aqui.
Então, assim, tem esse cara, o Vlahovic, ele é muito bom. Arrisco a dizer que é o principal jogador da Sérvia, depois do Tadic. Então, ou seja, são jogadores muito bons. E hoje, um dos principais atacantes da Premier League é o outro jogador que a gente vai falar agora aqui, que é o Mitrovic. Mitrovic é o camisa 9 do Fulham. Ele joga com o William, ele joga com o como que é o nome do menino do Flamengo que foi embora? Esqueci o nome dele agora. Andrés Pereira, lembrei, Andrés Pereira. Ele joga com o Andrés Pereira, ele joga com o William e ele é a referência do time. Sendo que o time dele, o Fulham, acho que deve estar em 6º ou em 7º lugar na Premier League. É um time muito bom e ele é o principal jogador do time. Entende? Então assim, Flávio, que tipo de jogador ele é? Ele é aquele jogador, aquele centroavantão, sabe? Que segura a zaga, que faz muito bem o pivô, entendeu? Que para a bola e segura a zaga aqui atrás dele. Ele é esse perfil de jogador. Rápido, você pode colocar a jogada profunda, pode afundar uma bola para ele que ele vai buscar, ele chega, certo? E a principal perigo dele, bola aérea. Ele é muito forte em bola aérea, mas muito mesmo. Na Premier League, se eu não me engano, ele é o principal jogador em bolas aéreas, com ações. Em bola, ou seja, colocou a bola na área, pai, o cara chega. Entendeu? O cara tem qualidade. Ele é bom demais. Então, esses 4 jogadores, que pra mim é o que o Brasil tem que ficar de olho, tem que marcar de perto, não pode descansar, não pode dar mole. Ah, Flávio, mas é a Sérvia. É a Sérvia. A Sérvia é a seleção que fez Portugal só se classificar na repescagem. Entende? Quando deu confronto direto lá e um dos dois ia se classificar direto, a Sérvia eliminou Portugal, que para alguns é uma das favoritas para chegar até a final. Só que aí não bate, não vê o que está acontecendo. A Sérvia tirou Portugal. A Sérvia fez Portugal e jogar repescagem. E a Sérvia se classificou direto. Por mais que a Sérvia hoje ela está na 2ª divisão da UEFA Nations League. Ela é a única seleção da Europa classificada para a Copa que está na 2ª divisão da UEFA Nations League. Para vocês verem a força que eles têm. Então, eles estão muito bem. Essa segunda metade do ciclo da Copa, eles fizeram muito bem. O técnico que entrou agora é um cara muito bom. Como eles não conseguiram se classificar na primeira fase da UEFA Nations League, o técnico que estava caiu, colocaram um novo técnico agora e esse novo que está lá deu um jeito na seleção. Então assim, eles estão jogando muito bem, ele consegue extrair o melhor possível dos jogadores que ele tem em mãos e isso ajuda demais. Entendeu? Isso dá um suporte, isso dá um auxílio. Você tem ali 4 jogadores para jogar do meio para frente muito bem. E é uma seleção que vai jogar no 3-4-3. 3 jogadores atrás, 4 no meio e 3 na frente, dando essa liberdade para os 3 da frente. É uma seleção que vai marcar lá em cima, mas tenho minhas dúvidas se contra o Brasil eles vão jogar desse jeito. Marcando alto, sob pressão o tempo inteiro. Acredito que é a seleção que vai ficar em 2º lugar no grupo, obviamente depois do Brasil, o Brasil em primeiro, eles em 2º. É a seleção do grupo que mais vai dar trabalho para o Brasil, mas eu acredito que é uma seleção que é para ficar de olho, entendeu? Acho que o Brasil ganha, apertado, não vai ser fácil. Primeiro jogo, o Brasil tem que atropelar. Não vai, é uma seleção difícil, tem que respeitar os caras. É uma seleção muito boa, é uma seleção que, lembrem-se, eliminou Portugal, fez Portugal se classificar só na repescagem e eles estão classificados, estão no grupo do Brasil e quinta-feira você vai acompanhar Brasil e Sérvia, beleza? Isso é sobre a Sérvia. Agora vamos para a segunda seleção. Quem é a segunda seleção então, Flávio, que o Brasil vai atuar contra? Agora nós falaremos sim da Suíça, aquela que eu falei no começo, falei errado, mas vocês me perdoam. Suíça é a seleção que o Brasil vai jogar o segundo jogo, será contra eles. Para mim, é eles que vão brigar com a Sérvia sobre o segundo lugar desse grupo. Para mim, a candidata principal a ficar em segundo lugar é a Sérvia e a segunda candidata a ficar em segundo lugar, para mim, é a Suíça. Camarões eu coloco já não acredito que brigue muito contra essas daí. Falando sobre a Suíça, vou destacar aqui também 3, 4 jogadores da Suíça. A Suíça, que já é conhecida do Brasil, se vocês lembram, a Suíça estava no grupo do Brasil na Copa de 2018. Se vocês se lembram, a Suíça foi a seleção que o Denilson fez aquela jogada lá. Não, foi a Turquia. Ih, erro meu. Errou! Foi a Turquia, não foi a Suíça não. Olha eu aqui errando, hein? Essa parte faz em preto e branco, tá? Aí não precisa colocar essa parte aqui não. Não. Ele vai colocar que eu sei. O que acontece com a Suíça, gente? O Brasil jogou contra eles em 2018, certo? Ganhamos lá, vencemos contra a Suíça. E agora eles caíram novamente na nossa chave em 2022. Azar para eles, sorte para nós? Quem sabe? Talvez. Por quê? Porque também é uma seleção boa. É uma seleção que, diferente da Sérvia, a Suíça vai jogar retrancada. Eles sim vão jogar lá atrás.
Por quê? Porque o forte da Suíça é a zaga. Começando por quem? Pelo goleiro. O Sommer, goleiro da Suíça, é um dos principais goleiros, se não o principal goleiro, pra você ter uma ideia, da Bundesliga. Gente, Bundesliga que tem o Bayern de Munique. Entende? Olha quem é a Bundesliga. Tem Bayern de Munique e mesmo tendo Manuel Neuer lá, um dos principais goleiros que tem lá é o Sommer. Ele é um goleiro consagradíssimo na Alemanha, entendeu? Já fez grandes partidas lendárias jogando na Alemanha. E espero que não faça uma partida dessas contra o Brasil. Ele é um dos principais jogadores. Acredito que dessa seleção da Suíça ele é o mais velho, o mais antigo. Ele e o Shaqiri, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Mas acredito que ele vai ser uma dificuldade. Então é um jogador que o Brasil tem que ficar de olho em que sentido? Cara, como vencer, como fazer gol nesse cara, como ir pra cima dele. Apesar que, cara, quando você tem Neymar, quando você tem Vinícius Júnior, quando você tem Rafinha, quando você tem Richarlison, mano, você vai se preocupar com o goleiro? Vai, tem que preocupar, velho. Porque o cara é bom, entendeu? O cara é um dos melhores goleiros que tem em atividade hoje. Então tem que ficar muito de olho nesse goleiro aí, atento, de olho nele. Partindo ali, um outro jogador que a gente tem que ficar de olho também já é um zagueiro, o Akanji. Akanji é um zagueiro que é do Manchester City. O Pep Guardiola foi atrás do cara, irmão. Se o Pep tá de olho, a gente tem que estar de olho também. Entendeu? É um zagueiro muito bom, é um zagueiro novo, é um cara novo que já tem se destacado na Premier League e é uma das referências desse time. Então ele é um dos caras que traz segurança pra zaga, é um dos caras que tem uma saída de bola muito boa, afinal de contas, pro estilo que o City joga, todo jogador a bola não pode queimar no pé, né? Então, obviamente que pro zagueiro também não. Pro Akanji é assim que funciona, a bola não queima do pé do cara não, entendeu? Anda bem, é um dos principais ali de saída de bola. A zaga da Suíça é boa, não é uma zaga ruim, mas quem se destaca de fato é o goleiro, o Sommer que a gente já citou aqui, e o Akanji. Tem uma boa saída de bola, é um zagueiro que tem uma impulsão muito boa, ele é muito bom de área, ele é muito bom de cabeçada. Dificilmente um jogador que ele está na marcação faz algum gol de cabeça, certo? E quando ele sobe, quando ele tá no ataque, ali no escanteio ou numa falta, numa bola cruzada, ele chega muito bem também, oferece muito perigo. Então, é um jogador pro Brasil ficar de olho. Seguindo aqui, outro jogador que eu acredito que o Brasil tem que ficar de olho, e aí sim, pra mim, a principal referência é o Xhaka. É um jogador do Arsenal. Xhaka? Xhaka de virgem? Não, não é esse. Ele não é um cavaleiro dos zodíacos. Ah, quem tem referência tem. Quem não tem, descafedeu-se. Uai. Ele não é um cavaleiro do zodíaco, mas, porém, contudo, entretanto, é um jogador muito bom. Tem que ficar de olho no Xhaka. Hércules tá rindo, o Pastor Carlos tá rindo aqui, mas é a realidade, gente. O cara joga muito bem. Só falta jogar de olho fechado. Quem pegou, pegou. Ele é muito bom, tem que ficar de olho no Xhaka. Embora ele é um jogador que joga no meio do campo, ele é um meia, ele pode jogar tanto no meia ofensivo, mas o forte dele mesmo é meia defensivo. Ele é mais forte na marcação. Mas, por jogar num time grande, um time que é igual ao Arsenal, o técnico dele é o Mikel Arteta, que é discípulo do Guardiola, ou seja, segue a mesma linha de que todo jogador tem que jogar bem com a bola no pé. Então ele também não foge da regra. Joga muito bem com a bola no pé, é um jogador muito bom, entendeu? É um jogador que chega muito bem ao ataque, tem um chute muito forte de fora da área, chega muito bem ali com bolas alçadas, bolas aéreas ali, com escanteio. Ele é um cara que chega, tem presença na área, então é um jogador para o Brasil ficar de olho. Provavelmente é o cara que eles vão colocar perto do Neymar ali. Ele é o cara que vai marcar, é o cara que vai chegar próximo, é o cara que vai ficar ali irritando o calcanhar do menino Ney. Então, é um cara pro Brasil ficar de olho. E meu ponto de vista, Ney, pra cima dele, velho, pra cima dele, entendeu? Não pensa muito não, só vai. Por quê? É um cara pra amarelar cedo. É um cara que se o Neymar conseguir ir pra cima dele no primeiro tempo, sai com um cartãozinho amarelo, porque é um cara que faz muita falta. O problema dele é esse, é um cara faltoso. Então, Tite, Brasil, de olho nesse cara aí. Neymar, vai pra cima dele, pai. Pedala em cima dele. Confio em você. Tamo junto. Eu tô iludido. Mas vamos lá, Brasil. Falando então aqui agora, seguindo, outros dois jogadores que vale a pena mencionar. Primeiro, é o Seferovic, é um centroavante, entendeu? É um cara muito bom, é um cara que tem que ficar de olho, tem histórico muito bom na Premier League. Hoje, ele atua mais... ele tá jogando hoje no Galatasaray, mas ainda assim, é um cara que vai apresentar
muita dificuldade para a zaga brasileira. Eu acredito que ele vai ser o titular, porque existe a dúvida entre ele e o Embolo. O Embolo é um jogador que pode jogar tanto aberto pela esquerda como um segundo atacante ou um segundo centroavante ali, um centroavante. Eu acredito que o técnico não vai fazer isso, ele vai entrar com o Seferovic mesmo, entendeu? É um cara que chega bem na área. O Seferovic é esse centroavantão, igual a gente estava falando do Mitrovic da Sérvia. Ele também é esse jogador para segurar aqui o zagueiro, para fazer uma parede boa, entendeu? Flávio, mas fazer parede para quem? Ele vai segurar a bola e dar a bola em quem se ele tá fazendo uma parede? Aí tem o famoso Shaqiri. Shaqiri. Você já sabe quem é o Shaqiri. Aquele baixinho, ágil pra caramba, parece o Ayrton Senna com bola no pé e tal, tudo mais. Esse cara. Lembra do Bernat, alegria nas pernas? O Shaqiri é mais ou menos um Bernat, pouco melhorado, vamos colocar dessa forma. Não, melhorado não, o Bernat é bem também. Ele teve um momento ruim lá na seleção, naquele fatídico 7-1, meu Deus, 7-1, não devia falar isso aqui, mas falei. Pronto, falei. Shaqiri é mais ou menos um Bernat, só que joga ali do lado direito. Shaqiri fez muito sucesso no Arsenal, jogou muito bem na Inglaterra, teve uma passagem muito boa. Ele, dessa geração da Suíça, ele é o mais antigo, ele já tá no radar aí há muito tempo, entendeu? Já jogou muito pela Europa, hoje joga na Liga Americana, ele joga nos Estados Unidos hoje, mas é um cara para se ficar de olho, porque é um jogador rápido. Ele jogou no Liverpool, se eu não me engano também, ele jogou no Liverpool, foi um jogador que enquanto esteve no Liverpool, ele fazia a sombra pro Salah ali, teve vez ou outra o Salah ficou no banco para ele, então tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho com o Shaqiri. Por quê? Flávio, o que é o Shaqiri? Ele é um baixinho troncudinho e rápido. A bola no pé é rápido, aquele tipo de jogador que a bola gruda no pé dele. Ele não é aquele cara que alonga muito quando tá correndo, não. A bola é tipo Messi, bola grudada no pé o tempo inteiro. Estilo Messi. É o Messi? Óbvio que não, gente. Não é 10% do que é o menino ET. Mas é um cara para se ficar de olho. Tite, de olho no Shaqiri. Por onde ele joga, Flávio? Ele joga pelo lado esquerdo da zaga do Brasil. Direita da Suíça, esquerda da zaga do Brasil. Então a zaga do Brasil tem que ficar de olho ali, de olho no Shaqiri. É um cara rapidinho, é um cara ágil e tem uma certa habilidade. Então tem que ficar de olho sim. Essa é a seleção da Suíça, será o segundo jogo do Brasil, tem que ficar de olho porque primeiro jogo eles jogam contra o Camarões. Eu acredito que eles ganham o primeiro jogo. Mas, se eles ganharem o primeiro jogo, eles vão vir o segundo jogo para retrancar ali, segurar, e se eles saírem com um pontinho, aí eles vão pro pau a pau contra a Sérvia no último jogo, entende? Então é um jogo perigoso pro Brasil. Por quê? O empate para eles já tá ótimo, mas... Mano, futebol é 11 contra 11. Dentro de campo ali, os caras vão querer ir pra cima também. Os caras não querem saber que do outro lado tem Neymar, Vinícius Júnior, blá, 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 blá. Não quer saber, irmão. Os caras vão pra cima também. Então, é um jogo perigoso. O Brasil tem que ficar de olho. Pra finalizar, vamos falar agora sobre Camarões. É a terceira seleção que o Brasil vai enfrentar. Pra mim, na chave do Brasil, no grupo do Brasil, Camarões é a seleção mais fraca. Embora tenha alguns nomes relevantes, tenha alguns bons jogadores, tenha um excelente goleiro, mas eu não acredito que seja uma seleção páreo até para as outras duas. Eu acho que essa daí não vai dar para Camarões, porque Camarões já teve bons times. Camarões, vocês vão lembrar daquela lendária eliminação que o Brasil sofreu nas Olimpíadas, se eu não me engano, de 2000 para Camarões, que era tinha uma geração muito boa aquela geração de 2000. Tinha Alex, tinha Ronaldinho Gaúcho, cara, a seleção era muito boa, a seleção olímpica, e o Brasil conseguiu perder para Camarões, se não me engano, na final até. Porque Camarões, de fato, já teve boas seleções. Já teve o Eto'o como principal nome. O Eto'o é camaronês, hoje ele é o presidente da Associação de Camarões de Futebol. Então, assim, infelizmente, Camarões hoje não representa o tamanho da camisa que Camarões já teve num passado recente, até mesmo no cenário africano, porque foi uma surpresa Camarões se classificar. Tinha muita gente que colocava como Camarões eliminada. Não, Camarões não vai chegar. Para vocês terem uma ideia, ano passado, na Copa Africana de Nações, a Copa foi em Camarões, foi no país, em Camarões. E por mais que tinha uma grande expectativa e tal e tudo mais, Camarões até fez uma boa campanha, foi eliminada na semifinal, né? Para muitos colocar, mas Camarões foi na semifinal jogando em casa e tal. Não foi um resultado ruim se você olhar pela perspectiva da qualidade que tinha Camarões. Não era uma das mais prestigiadas e ainda assim conseguiu chegar até a semifinal, né? E aí vem para a Copa
com uma surpresa. Por quê? Porque era para a Nigéria estar classificada. Só que a Nigéria vacilou num confronto direto contra Camarões, nos acréscimos do segundo tempo, tomou um gol, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, foi nos acréscimos do segundo tempo. E aí, irmão, bal, acabou. Perderam a vaga para a Copa. A Nigéria, Camarões classificou e muitos colocam como uma das seleções mais fracas. Obviamente, só acho que não é mais fraco que o Catar, mas é uma das seleções mais fracas que nós temos disputando a Copa do Mundo e está na chave do Brasil. Essa sim, o Brasil tem obrigação de não simplesmente ganhar, mas jogar bem, como meu amigo Hércules gosta. O Brasil tem obrigação de não só jogar, mas dar show, de meter um 5-0 ali, entendeu? E partir para cima. Isso é o que eu penso do confronto entre Brasil e Camarões. Muito provavelmente o Camarões já vai chegar desclassificado contra o Brasil. Quando chegar lá não vai ter mais chance de classificar. Por quê? Porque é o último jogo. Então Camarões, primeiro jogo de Camarões é contra a Suíça, aí depois pega a Sérvia, aí depois pega o Brasil. Entende? Então eu acredito que deu ruim para Camarões, deu ruim. Flávio, mas quem são os jogadores bons de Camarões? Camarões tem Onaná no gol. Onaná. É esse mesmo, tá lá no gol de Camarões. Para quem não se lembra, o Onaná foi o goleiro daquela grande campanha do Ajax contra que chegou na semifinal da Champions League, que pegou lá o Tottenham e tomou os gols lá do Lucas no acréscimo, que a gente já citou aqui. O Onaná era o goleiro do Ajax e hoje ele está na Inter de Milão. É um excelente goleiro, tanto que está na Inter de Milão. Hoje a Inter de Milão, se eu não me engano, é a segunda colocada no campeonato italiano, só atrás do Milan. Então, está fazendo um excelente campeonato, é um excelente goleiro. Que pena que dali para frente não tem jogadores tão bons para acompanhar a qualidade do Onaná. Seria titular na maioria das outras seleções. É um excelente goleiro. Espero que contra o Brasil não esteja tão inspirado assim, apesar que, pai, a gente tem um camisa 10 lá que vai deitar o cabelo. Vamos lá. Depois do Onaná, gente, aí não tem muito jogador assim pra gente apontar. Só tem esse, tem aquele, tem um ou outro jogador bom, tem um ou outro nome a se destacar. A gente vai citar aqui um ou outro. Para mim, o principal jogador ali, um dos principais jogadores é o Anguissa. Anguissa, que é um jogador do Lyon, joga pelo meio, é um jogador que vai trabalhar na criação das jogadas. A Camarões não tem aquele 10 típico, sabe? Aquele 10 pifador, igual a gente falou aqui do Tadic, lá da Sérvia. Camarões já não tem esse jogador. Camarões é uma seleção que já padece um pouco dessa criatividade de jogadas. É uma seleção rápida, que explora contra-ataque, mas se a seleção adversária compor ali a zaga muito bem, fechou, Camarões não tem muito essa criatividade para rodar a bola, para achar espaços, para criar espaços. Não tem muito essa de bola enfiada, de infiltração, entende? Então é mais na força, é mais no chutão de fora, sabe? É mais uma jogada na lateral para tentar jogar uma bola para a área. Vai mais nessa linha. Não é uma seleção que vai criar jogadas. Então, qual que é o forte de Camarões? Jogar fechadinha e sai no contra-ataque. Joga fechadinha e sai no contra-ataque. É assim que Camarões vai jogar contra as três seleções. Tanto contra a Suíça, contra a Sérvia e contra o Brasil. Camarões vai jogar desse jeito. Então você tem ali, que eu comentei agora, o Anguissa, que é um bom jogador, vai estar ali jogando. Você tem o Ekambi. Ekambi é um excelente jogador também. Ele joga aberto ali pela esquerda, joga no Lyon da França, né? E ele é um jogador que é referência, eu tenho certeza que ele vai chamar essa responsabilidade para ele também, né? Junto com o Anguissa, que joga no Napoli. Eu errei, tá bom? Anguissa joga no Napoli e o Ekambi joga no Lyon da França. O Ekambi é um dos jogadores, é um dos artilheiros, é o segundo artilheiro do time, né? É um dos jogadores responsáveis pela classificação de Camarões para a Copa. De olho nele, joga aberto ali pela esquerda. Então lembre-se, onde? A direita do Brasil. Logo, quem o Tite convocou como lateral direito? Danilo e Daniel Alves. Olha aí o perigo ali de novo. Cuidado, Tite, né? E então ele joga por ali, é um dos jogadores que vai trazer um pouco de dificuldade para o Brasil. E aí a gente tem no ataque ali o Aboubakar, que hoje joga ali nos Emirados Árabes, joga no Al Nassr dos Emirados Árabes, até disputou, se não me engano, o último Mundial de Clubes, né, pelo Al Nassr.
mas é um jogador de qualidade, é esse centroavante, parede, ou seja, o Brasil vai jogar contra 3 seleções que tem esse centroavantão aqui que joga meio que, entre aspas, parado, segurando a zaga, tentando fazer uma parede, e o cara cheira gol. Então tem que tomar muito cuidado, sim, com o Aboubakar. É um bom jogador, é um jogador histórico, entendeu? Tem boas passagens por bons clubes, então o Brasil tem que ficar de olho nele. Flávio, poxa, mas você não falou de um jogador aí. Você não falou do Choupo-Moting, jogador do Bayern de Munique, jogador que na temporada passada estava no PSG, era parceiro do Neymar, do Mbappé, do Messi. Choupo-Moting, gente, por incrível que pareça, ele é banco nesse time. De verdade, Choupo-Moting é banco na seleção de Camarões. Sou contra, né? Mas o técnico tá lá. O cara classificou Camarões para a Copa. Então a gente tem que ver o que ele tá fazendo ali. Então o Choupo-Moting é um jogador ali para entrar no segundo tempo, é um jogador para mudar o jogo, é um jogador para mudar a característica de um jogo. Não é o cara criativo, tal, não sei o que, mas é um cara que cheira gol. O Choupo-Moting, male comparando, é um Gabigol, entendeu? É um segundo centroavante ali, um segundo atacante que joga caindo para os lados, forte, chuta bem pro gol, entendeu? Joga na Europa, tá no Bayern de Munique. Se você vir falar para mim, você tá comparando o Choupo-Moting com o Gabigol joga no Flamengo, o cara tá no Bayern, tá? O cara tava no PSG, o cara foi vice-campeão da Champions temporada retrasada. Tem mais gol que o Gabigol na Europa. Então, Gabigol, dá uma segurada, tá, pai? Choupo-Moting tá ali, só que infelizmente não dá pra entender. O cara é reserva lá na seleção de Camarões, faz parte. Essas, gente, são as 3 seleções que o Brasil vai enfrentar. Então, assim, pra mim, Sérvia é a segunda colocada, brigando com ela ali Suíça. E Camarões é a seleção que vai ser o patinho feio ali, vai apanhar das 3. Podemos ser surpresa, não sabemos como que as coisas vão acontecer. É o que eu acho, é como eu acho que vai acontecer as coisas. Certo? Gente, esse foi um programa expresso. Sei que eu tive que falar um pouquinho aqui sobre as seleções para você ficar de olho, exatamente nas seleções que o Brasil vai jogar contra essas 3 seleções. Então acompanhe o canal aqui, nós teremos mais programas falando sobre outras situações da seleção aqui. Quem serão as suas seleções favoritas? Quem você acha que é? As 3, as 4, as 5? Falaremos também, entendeu? Flávio, você vai falar mais sobre o Brasil? Vai falar sobre mais contra quem o Brasil vai jogar depois dos jogos? Sim, falaremos. Teremos link ou ao vivo ou gravado, mas no dia vai ser ali. Fica ligado, tem muita informação, teremos muitas novidades aqui. Então fica de olho no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário aqui se você concorda, se você discorda, se você não concorda comigo, se você me xinga. Gente, qualquer coisa, comenta lá qualquer coisa, marca alguém, manda pra alguém isso daqui, porque eu tenho certeza que é um programa legal. Fechado? Gente, um abraço e até a próxima. Fui!